Hi, people! Como vocês estão? Já era para ter gravado esse vídeo há algum tempo, porque eu recebo muitas perguntas de como estão os aeroportos, como estão os voos, depende muito da companhia, né, e etc. E então eu resolvi gravar esse vídeo contando como foi a minha experiência de viajar da Irlanda para o Brasil durante a pandemia. Se você tem curiosidade para saber como que foi, todos os detalhes, então fica comigo até o final do vídeo. Antes de começar a falar um pouco da minha experiência, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, de comentar. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui também no comentário. É muito importante para a gente receber esse feedback, porque a gente cria, né, novos conteúdos, queremos compartilhar cada vez mais as nossas experiências. E então é muito importante para a gente ter esse contato com vocês. Então não esqueçam de deixar o like, de curtir, compartilhar e deixar um comentário também. Bom, eu viajei da Irlanda fiz aqui na Irlanda, né? Não tem voo direto para o Brasil, então a gente sempre tem que fazer escala em algum lugar. Então eu saí de Dublin, fui para Londres e de Londres foi minha escala lá. E de Londres eu fui para São Paulo, para o Brasil. Eu fui em agosto pela British Airlines, é uma companhia britânica, né? E antes eu tinha comprado, na verdade, pela Delta para ir via Estados Unidos, porque eu tenho família lá, então eu ia passar 5 dias, ia ficar 5 dias lá com a minha família, depois ia para o Brasil. Mas os Estados Unidos está fechado, né? Independente do passaporte, ser no passaporte brasileiro, europeu ou qualquer outra, né, nacionalidade. Então só americanos que estão entrando lá, ou se você tem pais americanos. Então quando eu cheguei a fazer check-in tudo, e no site da companhia da Delta estava falando que o Texas, eu ia pro Texas, estava aberto para turismo, né? Eu tenho até os prints e tudo. E na hora de fiz check-in, na hora de embarcar, de despachar minhas malas, eles não deixaram, não permitiram. Então foi um estresse total, tô brigando ainda com a companhia, né, pra pegar o voucher e etc. E aí, chegando na minha casa, eu pensei, porque eu faço um tratamento dentário no Brasil, e esse tratamento ele tem duração de 1 ano, eu comecei em janeiro. Então em janeiro eu já fui para o Brasil, eu já tinha que fazer começar esse tratamento, então decidi fazer no Brasil. Por quê? Porque aqui na Irlanda é muito caro. Eu não tenho parâmetro dos outros países, mas na Irlanda é muito caro um tratamento dentário. Só para vocês terem uma noção, eu tirei, né, fiz uma panorâmica dos meus dentes no Brasil, eu paguei R$ 180, aqui na Irlanda é 150 euros, né? Um aparelho que eu precisei fazer aqui na Irlanda eu paguei 350 euros, no Brasil custa R$ 200. Então, o que eu fiz? Eu fiz, sabendo que eu tinha que fazer esse tratamento, eu fiz todos os cálculos e compensava, né? Compensa muito mais eu ir para o Brasil, ainda incluso passagem, tudo, visito família. Eu trabalho online, então eu consigo trabalhar de qualquer canto do mundo, tendo um Wi-Fi, uma internet, tá ótimo. Então eu decidi fazer o tratamento no Brasil. Quando eu comecei em janeiro, é óbvio que não tinha lockdown, a pandemia ainda estava começando, nem era pandemia ainda, né? Coronavírus só se escutava falar lá na China e tal. Então eu já sabia mais ou menos que eu ia ter que ir em agosto para o Brasil.
Comprei passagem, aí vi Estados Unidos, não deu certo, então quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar as passagens. Eu fui dia 9 de agosto. E aí eu decidi ir por Londres primeiro, porque a passagem estava mais barata, que eu comprei para 5 dias depois, né? Quando eu cheguei, que não deu certo. Ainda tive que adiantar, porque foi cancelada a minha passagem que eu tinha comprado para quinta-feira. Só que eu entrei no site, consegui, cancelou, recebi a notificação que tinha sido cancelada a passagem de quinta-feira. Então eu antecipei para domingo. Isso era na sexta-feira. E eu decidi ir pela British porque pelo custo-benefício, né, tava muito mais barato. Enfim, embarquei. Quando eu cheguei no aeroporto de Dublin para embarcar, eu tenho um passaporte europeu. Eu fiz o meu check-in com um passaporte brasileiro. E aí, na hora de colocar o check-in, né, eu pensei que saindo daqui eu teria que sair como europeia, mas não, ela nem relou no meu passaporte europeu, já pegou meu passaporte brasileiro e não me fez nenhuma pergunta. Aqui na Irlanda não tá tendo checando a temperatura, então embarquei normal, apresentando sempre meu passaporte brasileiro. Cheguei em Londres, em nenhum momento me pediram nada, nem só pediram para eu apresentar a passagem de conexão. E na hora de embarcar, tinha um europeu na minha frente, eu percebi pelo passaporte dele. E a mulher fez bastante pergunta para ele. Perguntou se ele conhecia alguém no Brasil, quanto tempo ele ia passar no Brasil. Perguntou se ele tinha carta convite. E ele tinha tudo isso, ele apresentou e etc. E ele embarcou. E eu apresentei o brasileiro, o tempo todo apresentando o brasileiro. Tinham muitos brasileiros, né, no meu voo. Acho que, na verdade, ele foi o único europeu que eu vi. A grande maioria, tudo brasileiro. Por incrível que pareça, acredito que o voo não tinha nem 100 pessoas. Foi muito, muito vazio, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Eu fui dormindo nas 3 poltronas. Em relação ao avião, assim, o tempo todo usa máscara, né? Obrigatório. Óbvio que só pra comer, que você tira. Mas a janta, eles estão dando na British, tá, gente? Na British Airlines, eles estão dando um pão, ele vem com presunto e queijo, um docinho, água e, assim, as bebidas estão vindo em lata, né? Então, eles dão uma lata para você, eles não abrem, não colocam no copo e te servem. E a água é fechada. Então, quando você entra, você também ganha um kitzinho de um lenço umedecido e álcool em gel, tudo embalado, nada aberto. A impressão, assim, meu voo, ele foi super vazio, então, né, fui dormindo o tempo todo, limpíssimo, o tempo todo, banheiro limpo, nunca tinha viajado, assim, num avião tão vazio e tão limpo. Então, o tempo todo, as comissárias iam, limpavam o banheiro, e foi muito tranquilo. Cheguei no Brasil, lá no Brasil a gente faz, né, o self-check-in, né, então passei meu passaporte individual, o tempo todo, assim, não fui perguntada de nada, não foi checada minha temperatura, não preenchi nenhum formulário, e cheguei em São Paulo. O aeroporto estava bem vazio, né, comparado com fora pandemia, e deu tudo certo, fiquei 1 mês no Brasil. Na minha volta, que eu voltei no começo de setembro, também fiz o mesmo caminho, né? Fiz São Paulo, Londres, Dublin. Eu tive que, na hora de fazer o check-in, eu apresentei o passaporte europeu lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O atendente ele só me perguntou se eu morava aqui na Europa. Eu falei que morava na Irlanda, não me pediu nenhum comprovante e perguntou também se eu tinha preenchido o formulário que a gente preenche de local, né? Do local.
Então eu tinha preenchido de UK. Porque o da Irlanda eu sei que tem no aeroporto daqui, porque eu já tinha viajado. Se você ainda não viu esse vídeo, eu fui pra Suíça, então clica aqui em cima. Então eu já tinha viajado em julho, então eu já sabia como que tava, o que tem um formulário impresso no aeroporto. E ele falou assim que era melhor eu preencher online, porque era muito mais fácil, que agora tinha online. Na época que eu fui em julho só tinha o impresso mesmo, você tinha que imprimir e preencher à mão. Ou tinha no aeroporto. E aí eu falei que eu tinha preenchido de UK, ele falou, não, de UK não precisa porque você vai ficar poucas horas. Falei, não, mas de qualquer jeito preenchi. Embarquei, tudo tranquilo, com um passaporte para sair do Brasil, saí com um brasileiro, né, também, self-check-in lá, coloca no scanner e tudo, passa. Na hora de embarcar, apresentei o italiano e embarquei. Quando cheguei em Londres, eles anunciaram que na porta do avião já iam pedir o formulário. Quem era conexão era só falar que era conexão e seguir a viagem, que não precisava do formulário. Então, na hora de sair do avião, eu falei connection e saí, né? E aí liberou. E quando eu fui para chegar no portão de embarque para ir para a Irlanda, como a Irlanda ela não faz parte, né, do Tratado de Schengen, então eu tive que tinha lá que a gente tinha que apresentar, você tem que passar o passaporte de novo, eu tive que apresentar o formulário. Ali foi pedido. Tinha um irlandês na minha frente que pediram para ele não tinha preenchido, e aí ele teve que preencher ali na hora, ele teve que preencher online, tudo online. E aí, na hora de passar, eu apresentei meu formulário. Então, quer dizer, até então, todo mundo falava que não precisava preencher, porque era conexão. E na hora de eu embarcar, eu não sei se é porque na Irlanda, né, a gente sempre tem que passar de novo pela imigração, por conta disso, né, que não faz parte do tratado. Então, eles pediram para eu apresentar o formulário. Aí, como eu já tinha preenchido, apresentei e embarquei tranquila, e também o avião de São Paulo para Londres, super vazio, tinha um pouco mais de pessoas, mas assim, super vazio. Pela British, porque eu vi pela Air France e pela TAP, tava bem cheio, tinha muito brasileiro. Então eu vim vazio, tranquilo, também o lanche, a mesma coisa, café da manhã também tudo fechado. Então, se, né, você sente muita fome, come bastante, então aconselho sempre levar um lanchinho dentro da bolsa, né, da mala, né, da bolsa pessoal, da mala de mão, porque tá bem restrito essa questão da comida. Pelo menos na British eles não estão dando janta mesmo, que sempre dão, né? Então tá bem restrito isso. E aí, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu apresentei o meu passaporte e apresentei o formulário online. Quando você preenche de UK o formulário, você recebe ele em PDF no seu e-mail. E aí você apresenta esse arquivo em PDF. E na Irlanda você só recebe um e-mail falando que você preencheu, com o seu nome, sua data de nascimento e o horário que você vai chegar na Irlanda. Então é só você apresentar esse e-mail. Tira print, porque às vezes a internet não funciona ali na hora. Então tira um print, é só mostrar o e-mail pro policial da imigração. E pronto, ele não me perguntou nada, né? Só falei bom dia, apresentei o passaporte e o formulário. Ele falou thank you e eu entrei. Foi isso. Essa é a minha experiência. Durante a pandemia, assim, os voos eles estão muito mais limpos, estão vazios. Claro, né? Eu não critico ninguém que esteja viajando. Eu acredito, assim, para nossa saúde mental, é importante este momento que que a gente faça uma reflexão realmente, né, do que está acontecendo com o mundo e pensar também no próximo. Tomei todos os cuidados o tempo todo, uso de máscara o tempo todo, álcool em gel,
Quando eu cheguei no Brasil, eu fiz o teste, também já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu fiz o teste para ver se eu já tive contato com o vírus, se eu estava com o vírus. Fiz meu isolamento, né? Fiquei na casa do meu irmão, separadinha. Então, assim, eu acho importante a gente pensar também no que isso tudo é importante para nós. Então, essa foi a minha experiência. Pode ser que outras companhias tenham experiências diferentes, mas em relação ao aeroporto de Londres, ao aeroporto de São Paulo e ao aeroporto da Irlanda, é isso. Eu não mediram minha temperatura em nenhum, na verdade, desculpa, na hora de embarcar no Brasil mediram minha temperatura. Ali no aeroporto de Guarulhos, para quem conhece, antes de você escanear a sua passagem para entrar lá para a esteira, né? Eles mediram a minha temperatura. Mas no aeroporto de Londres e nem no aeroporto da Irlanda não mediram em nenhum momento, nem para ir para o Brasil e nem na volta. Então eu acho que é muito assim, vai muito do país, muito do que o governo está impondo. Mas assim, uso de máscara o tempo todo, álcool em gel. No aeroporto de Dublin tem álcool em gel espalhado para tudo quanto é lugar. Muito, muito mesmo, assim. Em Londres não tem muito. E no Brasil também não tem muito. Mas as companhias aéreas eu acredito que estão entregando, pelo menos a British entregou, mas eu já tinha também, e enfim. Eu acho que a gente tem que fazer tudo muito consciente e com muita segurança, tá? Qualquer dúvida, essa foi a minha experiência, e qualquer dúvida, entre em contato. Um super beijo e até a próxima. Tchau!